A maioria das pessoas que perde dinheiro na bolsa não perde por azar, perdem porque comprou ação sem saber o que estava comprando. Comprou baseado em dicas de grupo de WhatsApp, rápidas redes sociais ou simplesmente porque essa empresa é grande, então deve ser boa. Aí vem o tombo. Mas existe um jeito de você filtrar as melhores empresas da bolsa antes de colocar R$ 1 sequer nelas, usando indicadores fundamentalistas. E hoje eu vou te ensinar exatamente quais são, o que cada um significa e como analisar tudo isso de forma prática usando uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia. Então fica comigo até o final porque no meio do vídeo eu vou mostrar como ver tudo isso na tela de forma automatizada, sem precisar calcular nada na mão. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se você fosse comprar uma participação em uma padaria, virar sócio dela, sabe? O que você iria querer saber antes de assinar o contrato? Se ela está lucrando? Se ela tem dívida alta? Se ela está crescendo? Se o dono é de confiança? E claro, se o preço que você vai pagar por ela vale mesmo a pena. Pois é, se para virar sócio de uma padaria do seu bairro, você analisa tudo isso, por que para investir em ações seria diferente? Já que é exatamente a mesma coisa. Quando você compra uma ação, na realidade você está comprando um pedaço de uma empresa real, com funcionários, receita, dívida, crescimento, falta de crescimento. E os indicadores que eu vou te mostrar hoje são justamente as perguntas que você precisa responder antes de colocar dinheiro em qualquer ação. E eu vou dividir isso aqui em 5 grupos: preço, lucratividade, endividamento, crescimento e governança corporativa. Indicadores de preço. Vamos começar pelo mais famoso deles, o PL. A ideia aqui é simples. Imagine que você vai comprar um negócio que lucra aí R$ 10.000 por ano. Quanto você pagaria por ele? Se você decidir pagar 50 mil por esse negócio, você está pagando 5 vezes o lucro que ele gera. Isso é um PL de 5 vezes. Ou seja, você só receberia o seu dinheiro investido daqui a 5 anos através do lucro dessa empresa. É a mesma coisa que falar que você está precificando essa companhia 5 anos à frente. Se você decidir pagar 150 mil pelo mesmo negócio, o PL vai para 15 vezes. Ou seja, você está precificando essa empresa 15 anos à frente e também só vai receber o seu dinheiro investido daqui a 15 anos. Deu para entender? Na bolsa funciona igual. E a fórmula para fazer esse cálculo é preço da ação dividido pelo lucro por ação, que também é chamado de LPA. Se a empresa ABC, por exemplo, estiver custando R$ 40 e o lucro por ação R$ 5, temos um PL de 8 vezes. Isso significa que se o lucro se mantiver nesse valor, em 8 anos você vai recuperar o que você pagou por essa ação. Quanto menor for o PL, mais barato é essa ação. Mas atenção, PL muito baixo pode esconder armadilha. A empresa com problema tende a ter um PL baixo ou negativo porque ninguém quer comprar. O segredo é comparar com empresas do mesmo setor, sempre do mesmo setor, não esqueça disso. Se você for investir em empresas do setor elétrico, compare com empresas do setor elétrico, porque um PL de 10 pode ser caro em um setor e barato em outro. O Benjamin Graham, o autor desse livro maravilhoso, O Investidor Inteligente, diz que para ele um PL ideal é de até 15 vezes. Lembrando que os estudos dele foram feitos no mercado exterior, mas que pode ser usado aqui tranquilamente. O cara é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele foi o mentor de Warren Buffett, então não é pouca coisa, né? O livro ele é bem uma bíblia, mas vale muito a pena a leitura. O meu, como vocês podem ver, tá até meio surradinho. Mas se tem um livro que eu posso indicar para você, é esse aqui. E eu vou deixar o link aí na descrição para facilitar a sua vida. Então para de preguiça e vai ler esse livro. O segundo indicador de preço, o PSOVP, ele responde uma pergunta diferente. Quanto você está pagando por essa ação em relação ao que ela realmente tem? Pensa assim, se a empresa ABC tem 100 milhões em ativos, que são todos os seus bens, como maquinários, lojas, carros, etc., e você consegue comprar ela por 70 milhões na bolsa, você concorda comigo que você está fazendo um baita de um negócio, né? Porque está comprando ela por menos do que ela realmente vale. E para fazer esse cálculo, você precisa do preço de mercado, que é o valor da ação negociada na bolsa, e o valor patrimonial da empresa, que é o valor total de patrimônio correspondente a cada ação. Ou seja, o VP é igual ao patrimônio líquido da empresa dividido pelo seu número de ações emitidas no mercado. Se a gente pegar o exemplo da empresa ABC e jogar na fórmula, fica assim: 70 milhões dividido por 100 milhões
Isso é igual a 0,7 vezes. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que você está comprando R$ 1 de ativo por 70 centavos. Então, podemos dizer que a regra é mais ou menos essa. Um P sobre VP igual a 1 significa que o valor da empresa está igual ao valor da ação, no 0 a 0. Se o P sobre VP for abaixo de 1, significa que você está pagando mais barato por essa empresa do que ela realmente vale no papel. Se o P sobre VP for acima de 1, significa que você está pagando mais caro por essa empresa do que ela realmente vale no papel. Mas também uma empresa que está com P sobre VP acima de 1 não necessariamente significa que ela seja ruim. Empresas ótimas como a Ambev e WEG sempre negociaram acima do seu valor patrimonial e mesmo assim entregaram resultados absurdos. O próprio Benjamin Graham, que eu citei aqui do livro Investidor Inteligente, ele recomenda aí um P sobre VP de 1,5 vezes. Mas esse é um indicador que não pode ser analisado isoladamente, assim como nenhum outro. Sempre analise com outros indicadores e com empresas do mesmo setor, beleza? Agora, esse outro indicador é menos conhecido, mas muito poderoso. Enquanto o P sobre L olha para o preço da ação versus o lucro líquido, o EV sobre EBIT considera também a dívida da empresa. Isso importa porque duas empresas com o mesmo PL podem ser completamente diferentes se uma estiver até o pescoço em dívida. A principal função do EV sobre EBIT é ajudar a identificar quanto uma empresa custa em relação ao que ela produz a partir de sua atividade operacional. O EV é o valor total da empresa, é o que o mercado acha que ela vale somado à dívida líquida. O EBIT é o lucro operacional, o que ela gera antes de pagar juros e impostos. Tem gente que acha que um EV sobre EBIT alto é sinônimo de uma empresa cara. Mas a verdade é que isso depende muito do contexto. Você não pode esquecer que o mercado financeiro não é tão preto no branco. Um EV sobre EBIT alto pode indicar que o mercado esteja avaliando essa empresa bem, o que geralmente acontece com empresas sólidas, que apresentam bons resultados e projeções de crescimento consistentes. Elas acabam sendo vistas como apostas seguras, especialmente em setores estratégicos como tecnologia, saúde e energia renovável. Mas claro que um EV sobre EBIT elevado demais também pode indicar um otimismo exagerado do mercado, o que deixa o preço da ação vulnerável a correções bruscas, caso as expectativas dos investidores não seja alcançada. Já um EV sobre EBIT baixo pode indicar que a empresa esteja subvalorizada, ou seja, o mercado ainda não percebeu todo o potencial de crescimento dessa companhia. E isso é bem comum em momentos de incerteza econômica, quando até empresas saudáveis podem ser ignoradas pelo mercado. Ou seja, um EV sobre EBIT reduzido pode ser um sinal de oportunidade de investimento, mas também precisa ser olhado com atenção, já que em alguns casos pode refletir problemas estruturais como baixa eficiência operacional ou alto nível de endividamento. Por exemplo, em setores mais competitivos ou com margens mais apertadas, um EV sobre EBIT baixo pode ser mais comum, enquanto em setores com alta previsibilidade de receita, como energia e utilidades, tende a apresentar um EV sobre EBIT alto. Então, analisar empresas do mesmo setor é fundamental. Eu sei que eu estou sendo repetitivo e chato aqui, mas isso é muito importante. E para calcular o EV sobre EBIT é simples. O EV é o valor da firma, que nada mais é que a soma do valor de mercado com a sua dívida líquida dividido pelo EBIT, que é o lucro operacional da empresa, que nada mais é que o ganho gerado pelas operações principais dela antes dos juros e impostos. Vamos pegar o nosso exemplo da empresa ABC. Digamos que ela tenha um valor de mercado de 100 milhões, uma dívida líquida de 50 milhões e um EBIT de 10 milhões. Jogando isso na fórmula, temos EV sobre EBIT é igual a 100 mais 50 dividido por 10. Isso vai dar 15 vezes. Em outras palavras, o mercado está disposto a pagar 15 vezes o lucro operacional da empresa pelo valor total da firma. Ou seja, esse indicador te ajuda a entender se o negócio está caro ou barato em relação ao setor que a empresa está inserida. E o último indicador de preço, mas não menos importante, pelo contrário, extremamente importante para quem quer receber renda passiva, é o Dividend Yield. Esse é o queridinho dos investidores. O Dividend Yield é o indicador que verifica a performance
performance da empresa mediante ao que ela paga de dividendos ou parte do seu lucro para os seus acionistas no período de 12 meses. É através desse indicador que você consegue entender a relação entre os dividendos que a empresa distribui e o preço atual da ação. Ou seja, é um indicador que torna possível avaliar o retorno da ação de acordo com os seus dividendos pagos. E para fazer o seu cálculo é bem simples. É só você pegar quanto a empresa pagou de dividendo nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação e multiplicado por 100 para passar para a porcentagem. Exemplo, digamos que a empresa ABC pagou R$ 4,00 de dividendos nos últimos 12 meses por ação. E cada ação dessa empresa está custando R$ 40,00. Nesse caso, o seu dividend yield é de 10%. Fácil, fácil. Mas cuidado com dividend yield alto sem explicação. Às vezes é sinal de que o preço da ação caiu demais e dividendo alto por isso não é motivo de comemoração. Por quê? Quanto menor for a cotação da empresa, maior será o dividend yield. E quanto maior for a cotação da empresa, menor será o dividend yield. Na minha opinião, um DY acima de 5% ao ano já é um bom ponto de partida para análise. Agora, saber que uma empresa está barata é ótima, mas de nada adianta comprar uma empresa barata que não lucra. Por isso, vamos olhar para o segundo grupo, lucratividade. E o primeiro indicador de lucratividade é o ROI. Ele serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. O ROI leva em conta o patrimônio líquido e o valor investido no negócio, inclusive o de acionistas. Para calcular o ROI é simples, é só você pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido da empresa, vezes 100 para passar para a porcentagem. Exemplo, se a empresa ABC tem um lucro líquido de 20 milhões e um patrimônio líquido de 100 milhões, isso quer dizer que o seu return on equity, o ROI, é de 20%, ou seja, a cada 100 reais que a empresa tem de patrimônio, ela gera 20 reais de lucro. Mas não, e se o ROI for negativo? Bom, isso pode indicar uma gestão ineficiente, prejuízo líquido, ou seja, a empresa está consumindo seu patrimônio líquido ao invés de rentabilizá-lo. Mas também pode indicar que o setor está passando por dificuldades cíclicas. É um sinal vermelho e não resta dúvida. Nesse caso, você vai precisar analisar melhor essa empresa. Ah, só tem uma exceção aqui, tá? Startup em fase de crescimento ou empresas em reestruturação. Essas sim pode apresentar um ROI negativo temporariamente, então muita atenção. Agora, empresas com ROI alto têm uma vantagem competitiva real. Ela consegue fazer mais com menos. Eu diria que um bom ROI aí para a gente começar a prestar atenção seria acima da taxa Selic. Se a empresa não consegue gerar mais do que a renda fixa sobre o seu próprio capital, por que você iria investir nela, não é mesmo? E o segundo indicador de lucratividade é o ROIC. Esse é bem parecido com o ROI, mas eu diria que um pouquinho mais completo. Enquanto o ROI olha para o capital dos acionistas, o ROIC considera todo o capital investido na empresa, incluindo dívidas. Isso é importante porque uma empresa pode ter um ROI alto simplesmente por estar muito alavancada. O ROIC limpa essa distorção, ou seja, o retorno on invested capital, ou retorno sobre o capital investido, é uma métrica que serve para apontar se os investimentos realizados por um negócio surtiram efeitos positivos ou não. Afinal, esse dado mostra qual a rentabilidade que uma empresa possui frente ao valor investido por ela. E para calcular o ROIC é um pouquinho mais complicado, mas relaxa que é bem tranquilo. É só você pegar o NOPAT, que é o lucro operacional após os impostos, ou melhor, o EBIT menos os impostos, que é igual ao EBIT vezes 1 menos taxa de imposto, dividido pelo capital investido, que é a soma do patrimônio líquido com a dívida total. Ah, aqui só não entra os ativos não operacionais, como caixa excedente da empresa, beleza? Tudo isso multiplicado por 100 para passar para porcentagem. Eu sei, tá meio complicado, né? Mas vamos para o exemplo que fica mais fácil. Digamos que a empresa ABC tem um EBIT de 10 milhões e ela paga um imposto de 30%. Logo, o NOPAT é de 10 milhões vezes 1 menos 0,3, que é igual a 7 milhões. Já o seu patrimônio líquido é de 100 milhões e sua dívida é de 50 milhões. Logo, o seu capital investido é de 100 milhões mais 50 milhões, que é igual a 150 milhões. Agora é só jogar na fórmula. 7 milhões dividido por 150 milhões vezes 100 é igual a um ROIC de 4,6%. Viu? Fácil, fácil. Mas fica tranquilo, você não precisa se preocupar com esses cálculos porque a plataforma Investing Pro te entrega tudo mastigado. Ah,
e um ROIC quanto maior, melhor. E o terceiro indicador de lucratividade é a margem líquida, que nada mais é que a razão entre o lucro líquido e a receita líquida da empresa, após a dedução de imposto e tributos. Ela demonstra se uma empresa possui bons retornos a partir dos custos de produção do seu produto ou serviço. A pergunta que você precisa fazer é: de cada R$ 100 que entra na empresa, quanto sobra de lucro? E para responder essa pergunta, a gente vai usar a fórmula do lucro líquido dividido pela receita líquida da empresa, multiplicado por 100 para passar para a porcentagem. Exemplo: se a empresa ABC tem receita líquida de 120 milhões e lucro líquido de 20 milhões, a margem líquida é igual a 16,6%. Nesse caso, a cada R$ 100 que entra na empresa, aproximadamente R$ 16 vira lucro. Ou seja, uma margem líquida alta significa que a empresa é eficiente, tem controle de custo e ainda possui uma vantagem sobre a concorrência. Uma margem líquida baixa significa que a empresa precisa vender muito para lucrar pouco. Qualquer crise pode virar prejuízo. Já uma margem líquida negativa significa que a empresa já está no prejuízo. Lembrando que prejuízo nem sempre significa algo negativo, já que existem algumas variáveis que podem causar esse resultado. Por isso, não se deve analisar nenhum indicador isoladamente e nenhuma empresa de setores diferentes, porque uma margem de 5% pode ser ótima no varejo e ruim em tecnologia. Na minha opinião, margem líquida quanto maior, melhor. Eu costumo escolher empresas com margem líquida acima de 15%, dependendo do setor. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está aprendendo a olhar para as ações de uma forma diferente, se inscreve aí no canal, isso me ajuda bastante, porque também criar um conteúdo como esse dá um trabalho danado e eu faço com muito carinho para você, beleza? Agora sim, vamos continuar, porque os próximos indicadores são muito importantes. Então, uma empresa pode ter ótimo ROI, ótima margem, pode estar crescendo bem e ainda assim ser uma tremenda armadilha. Tudo isso por causa das dívidas. E o indicador de endividamento é a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador mede o quanto de dívida a empresa tem em relação ao que ela gera de caixa. A dívida líquida é tudo aquilo que a empresa deve, como empréstimos e financiamentos, menos o que ela tem em caixa e equivalente de caixa. Já o EBITDA é o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Basicamente, o caixa que a empresa tem. Seu resultado demonstra em quantos anos a empresa conseguiria quitar sua dívida usando só o que ela gera de caixa. Exemplo: supondo que a nossa empresa ABC tenha uma dívida líquida de 50 milhões e tenha uma EBITDA em 12 meses de 20 milhões, jogando isso na fórmula, a gente teria uma dívida líquida sobre o EBITDA de 2,5 vezes, o que nos permite dizer que a empresa levaria aí menos de 3 anos para pagar toda a sua dívida somente com caixa que ela gera. Bom, eu diria que uma dívida líquida sobre o EBITDA entre 1 e 3 é bem saudável. Agora, acima disso, já é um sinal de atenção. Claro que com algumas exceções, como no setor elétrico, que naturalmente opera com mais dívidas. E olha, se o resultado for negativo, pode significar duas coisas. Primeiro, que a empresa tem mais caixa do que dívida, e isso é raro e muito positivo. Segundo, a empresa indica insuficiência operacional, o que é um ponto de alerta. Agora, digamos que você encontrou uma empresa barata, lucrativa, com dívida sob controle, mas e aí? Você sabe me dizer se ela está crescendo ou está estagnada? O primeiro indicador de crescimento, o CARG, responde isso muito bem. Ele indica a taxa média de crescimento de um investimento, receita ou valor ao longo de um período, considerando o efeito dos juros compostos. Ele suaviza as oscilações anuais, mostrando qual seria a taxa constante se o crescimento fosse linear. Entenda, não é crescimento de um ano para o outro, é uma média composta ao longo de um período, geralmente entre 3 e 10 anos. Exemplo: se a nossa empresa ABC lucrava 100 milhões em 2021 e lucra 200 milhões em 2026, em 5 anos o CAGR de lucro dessa empresa é de aproximadamente 15% ao ano. Isso significa que ela dobrou de tamanho em 5 anos, crescendo de forma constante. Entendeu? Eu não considerei as oscilações
no meio do caminho. Empresas que crescem o lucro constantemente tende a valorizar as ações no longo prazo. Então, o que você está procurando em uma empresa é um CAGR de lucro crescendo igual ou mais rápido que o CAGR de receita. Isso mostra que a empresa não está só vendendo mais, está ficando mais eficiente. E para calcular o CAGR é um pouquinho mais complicado, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Lembrando que você não vai precisar ficar fazendo esses cálculos. Isso aqui é só para mostrar a didática do negócio, beleza? E para realizar o cálculo do CAGR é necessário ter em mãos três dados: o valor inicial do investimento, o valor final do investimento e o período do investimento. E como se trata do cálculo da taxa de crescimento anual composta, o período é dado sempre em anos, ou seja, CAGR é igual ao valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 dividido pelo número de períodos menos 1. E para passar para porcentagem, você já sabe, né? É só multiplicar por 100 no final. Vamos jogar o nosso exemplo nessa forma para ver isso na prática. Valor final do investimento, 200 milhões dividido por 100 milhões, elevado a 1 dividido por 5 anos menos 1. Isso vai dar 0,1486 multiplicados por 100, temos 14,86%, ou seja, aproximadamente 15%. Lembrando que o CAGR se trata de um indicador de aspecto quantitativo e, por causa disso, acaba não considerando os fatores qualitativos de uma empresa. Então, não olhe para esse indicador isoladamente. Esse outro indicador é o mais difícil de quantificar, mas talvez o mais importante de todos. Uma empresa pode ter todos os indicadores bonitos e ainda assim ser uma armadilha se a gestão for ruim, se os donos estiverem vendendo as próprias ações às escondidas. E o nome do indicador para a gente avaliar isso é a governança corporativa. O que você deve observar aqui? Primeiro, os executivos e os controladores estão comprando ou vendendo as ações da própria empresa. Quando um CEO vende parte da posição dele, pode ser por algo pessoal, comprar uma casa, fazer uma viagem, até aí normal. Mas quando você vê o controlador vendendo milhões de ações de forma sistemática, mês após mês, isso é um sinal vermelho enorme. Ninguém tem mais informação sobre o futuro daquela empresa do que quem está lá dentro. E você consegue ver essas movimentações no site da B3. É obrigação legal reportar toda negociação de insider trade. É só você jogar no Google o código da empresa seguido de B3. Mas eu vou te mostrar isso na prática um pouco mais à frente. Segundo, a empresa é listada no novo mercado porque esse é o nível mais alto de governança da nossa bolsa brasileira. Significa que a empresa seguiu uma série de regras para proteger o acionista minoritário, você. Só uma ressalva aqui, tá? Esse segundo ponto não é um fator 100% decisivo para dizer se a empresa tem uma boa governança ou não, porque tem muita empresa boa que ainda não está no novo mercado, como a Petrobras, por exemplo. E você também consegue ver essa informação lá no site da B3. Terceiro, qual é o free float, a porcentagem de ações disponíveis para o mercado. E aqui, quanto maior, mais líquido e mais transparente tende a ser a empresa. E geralmente as empresas do novo mercado exigem aí um mínimo de 25% de free float. E você também consegue ver isso aí facilmente lá no site da B3. Mas se você quiser fazer o cálculo, a fórmula é free float é igual a ações em circulação dividido pelo total de ações vezes 100. Esses três pontos juntos te dão uma boa noção se dá para confiar ou não na gestão da empresa. Agora sim, eu vou te mostrar como ver tudo isso de uma vez sem calcular nada na mão. A plataforma traz todos esses dados calculados, mastigados, atualizados e organizados de forma visual para você. PL, P sobre VP, EV sobre EBITDA, Dividend Yield, ROI, ROIC, margem líquida
e por aí vai. Bom, e a gente vai começar pelo site da B3 para analisar a governança corporativa de uma empresa. Eu vou deixar o link na descrição desse site para facilitar a sua vida, beleza? Bom, aqui é simples, é só você digitar aqui o nome da empresa que você quer. No nosso caso, eu vou dar uma analisada no YouTube 3, que é o Itaú Unibanco. A gente clica buscar, clica aqui no YouTube, vai vir para esta outra página. Eu dividi a governança corporativa em 3 etapas, que é verificar a compra e venda pelos controladores, se a empresa está no novo mercado e o free float, né, as ações em circulação dessa empresa. Bom, para começar, a gente vai ver a compra e venda de ações pelos controladores. E é bem simples, a gente vai vir aqui, ó, sobre a empresa, vai vir na opção informações relevantes, vai vir para esta outra página, a gente vai vir aqui, ó, assembleia, e vai escolher a opção valores mobiliários negociados e detidos. Vai clicar em buscar e aqui vai ter todos os valores negociados pelos controladores dessa empresa. Tem aqui, ó, mês 5, mês 4, mês 3. A gente vai vir aqui, ó, mês 5, a apresentação. Vai vir para esta outra página, eu vou aumentar um pouco aqui, ó, dar um zoom para a gente enxergar melhor. Como vocês podem ver, ó, é do controlador, ou seja, essa nota é do controlador. Aqui em saldo inicial tem a quantidade de ações PN que esse controlador possui e as ações ONs que ele também possui. Descendo mais um pouco, aqui em movimentação no mês, a gente consegue ver a compra à vista, que foi no dia 4, foram 13 mil ações e o valor. Teve aqui mais uma compra de 2.500, 19 mil, 31 mil e depois começou as vendas. 4 mil, aqui o valor que ele colocou no bolso, 21 mil, 31 mil, 15 mil, 7 mil, enfim, ele vendeu bastante ações. Voltando aqui, só para a gente ter uma análise, ó, as ações PN que esse controlador possui é, no caso aqui, 29 milhões de ações e ON são 5 bilhões. Quando a gente desce aqui embaixo, na saída final, a gente consegue ver que entre vendas e compras desse controlador, continua ali no mesmo patamar de 29 milhões e no mesmo patamar de 5 bilhões. Ou seja, tanto ele comprou quanto ele vendeu, aí ficou ali mais ou menos no 0 a 0, o que é super normal, né? Uma movimentação aí de um controlador, beleza? Agora a gente vai para a segunda etapa, que é verificar o segmento que a empresa está listada, se é no novo mercado ou se é no mercado ali nível 1, nível 2. A gente fecha aqui, volta para a página inicial. Aqui, para a gente verificar essa etapa de novo mercado, a gente vai clicar aqui, ó, formulário cadastral 2026 versão 2. Vai vir para esta outra página. Aqui a gente consegue ver também alguns dados, né? O nome da empresa, a data de constituição, o código na CVM, o CNPJ, enfim, vários dados. Mas o dado que a gente precisa analisar agora é o segmento que a empresa está listada. Então a gente vem aqui, ó, dados gerais, vem na opção valores mobiliários e aqui você vai ter ações ordinárias e ações preferenciais. E como você pode ver que o segmento que o Itaú Unibanco está listado é no nível 1 de governança corporativa, que também não é ruim. Não é o novo mercado, mas o nível 1 também é um nível bem positivo. Também é um Unibanco, né? O maior banco do Brasil. Beleza? Mais um nível aqui verificado. Agora a gente vai para o último, que é verificar o free float da empresa. A gente fecha aqui novamente, volta para a página inicial, vamos descer até aqui embaixo na opção ações em circulação no mercado. Clica no mais, aqui vai abrir essas outras opções. A gente vai ver aqui a quantidade de ações ordinárias que tem no mercado, a quantidade de ações preferenciais e o total em ações. E se a gente olhar aqui do lado, a gente vai ver a porcentagem, ou seja, o Itaú Unibanco tem 52,55% de free float, ou seja, ele tem mais da metade de ações em circulação no mercado, o que também é um ponto positivo. Viu como é fácil verificar a governança corporativa de uma empresa? Agora a gente vai para a segunda etapa, que é acessar a plataforma Invest Pro. Bom, agora sim a gente está aqui na plataforma Invest Pro. Eu já abri nessa tela aqui, ó, no meu método rico, ações de elétrica, eu separei 4 ações de elétrica para a gente fazer uma análise, mas para você fazer isso aqui é bem fácil. Quando você assina o Invest Pro, já vem esses indicadores aqui, ó, essas divisões para facilitar a sua vida, de visão de mercado, risco, saúde, só indicadores de saúde. Eu fiz o meu próprio método aqui, o método rico, com os meus indicadores para mostrar para vocês que eu realmente utilizo
todos esses indicadores que eu passei para vocês. Como você pode ver aqui, ó, nessas 4 ações aqui de elétrica para facilitar a nossa vida, tem aqui, ó, PL, P sobre VP, EV sobre EBITDA, retorno de dividendos, ROI, ROIC, margem líquida, dívida líquida sobre EBITDA, carga de lucro líquido, carga de lucro bruto, carga de receita e previsão de lucro. Então, é todos os indicadores que eu falei para vocês no início e eu realmente utilizo. E tem aqui também mais alguns indicadores, que é a parte de preço justo, que já vem da própria InvestPro. Ela mostra aqui se a empresa tá barata ou cara. Tem aqui o preço justo pelos indicadores utilizados pelo InvestPro e tem aqui pelos analistas. Como você pode ver, o preço justo pelo InvestPro é de R$13 e hoje a Auri está R$11. E o preço justo pelos analistas é de R$14 e ela está R$11. Aqui tem a variação do dia, como você pode ver. Todas as 4 fecharam aí o dia em queda. Eu tô gravando esse vídeo com o mercado fechado. Aqui tem a classificação geral da empresa, ó, justa, boa, boa, ótima, ó. A Thaís eles estão qualificando ótima. Tá dentro do preço justo. O alvo do InvestPro é em R$45, dos investidores é em 37. Pode ver que tá o preço hoje da Taesa tá acima do preço justo dos analistas, tá aí com menos 3,3%, né, de queda. E no caso do preço justo do InvestPro está em 17,3% de alta. E para vocês separar isso aqui, galera, é bem fácil. Por exemplo, aqui você consegue colocar carteiras, sei lá, botei aqui a B só para fazer uma demonstração para vocês. Vocês podem criar isso aqui, quer ver? É só você vir aqui, ó, nova lista de favoritos, clicar em selecionar, escreve aí o nome da carteira que você quer. Deixa eu botar aqui bancos, digamos que eu vou criar uma carteira só de bancos, clico criar. Aí você vai vir aqui, ó, trocar de elétrica para bancos. Aí aqui sim você vai adicionar a empresa que você quer analisar. Digamos que eu quero fazer uma lista só de bancos e ver qual é o melhor. Eu venho aqui, adicionar a empresa, sei lá, coloco aqui BBAS3, que é o Banco do Brasil. Clico nele, salvar, pronto. Ele já vem aqui para a lista. Da mesma forma, com o valor, com todos os indicadores, já está no meu método rico. Tem aqui o PL, P sobre VP, V sobre EBITDA, retorno sobre dividendo. Todos os indicadores aqui na mão para vocês. É só você colocar o resto do banco, você vai avaliar. É o que a gente vai fazer agora nas ações de elétrica. Bom, aqui você já consegue ver todos os indicadores, né? Como eu já mostrei para vocês. Mas você pode ver individualmente. Você pode clicar aqui, por exemplo, Taesa, vai vir para esta outra tela. Aqui vai estar o preço, como que foi a variação dela do dia. Aqui tem um preço médio, como eu mostrei para vocês, ó. O preço médio da InvestPro está em R$45,73. O upside é de 17,3% de alta. A incerteza é baixa e o spread, ou seja, essa ação pode cair até R$36 e subir, né, ter uma alta até R$55, que vai estar dentro do preço médio do InvestPro. O InvestPro, ele usa como alvo aqui de analistas 12 analistas e como modelo de valuation do próprio InvestPro, eles utilizam 13 modelos diferentes, como vocês podem ver, tá vendo? Eu cliquei aqui, aparece todos os modelos para chegar neste resultado. Se você descer aqui um pouco mais para baixo, você consegue ver a saúde financeira da empresa, você também consegue ver aqui em cima, mais detalhado, tá vendo? Ver quais indicadores que ele utilizou aqui na parte de lucro, na parte de crescimento, tem aqui o gráfico. Deixa eu voltar lá para o resumo e aqui fica tudo resumido para vocês, ou seja, aqui na parte do resumo ele coloca o que é mais utilizado para analisar uma ação. Tem aqui, ó, 10 anos de valorização, ou seja, a Taesa, se você tivesse comprado as ações há 10 anos atrás, você teria uma alta aí de 436% em 10 anos. É muita coisa, galera. Aqui também tem todos os indicadores já separado, ó, o PL, o P sobre VP, o EV sobre EBITDA, retorno sobre dividendo, ROI, ROIC, margem líquida, todos os indicadores que eu passei para vocês e que eu utilizo. Aqui tem a referência setorial. Aqui é bem bacana, por exemplo, vamos botar aqui em crescimento. Crescimento de receita. A Taesa cresceu 17,8%. Os pares, a média dos pares das ações de elétrica cresceu 4,5%. O setor cresceu 2,7%, ou seja, só a Taesa cresceu 17%. Isso aqui é uma comparação, eu acho muito bacana isso aqui. Aqui tem o histórico financeiro,
tem as últimas notícias sobre a Taesa, você consegue ver o perfil da empresa, mas você também consegue ver tudo isso aqui separado aqui em cima, ó. Notícia, tem todas as notícias relevantes sobre a Taesa ou que envolva a Taesa. Dividendos, aqui você consegue ver quanto que ela está pagando de dividendos, aí 6,46, o payout é de 36%. Aqui tem a variação em 5 anos, 10 anos, você pode ver que ela vem pagando todos os anos. Tem aqui também a variação por gráfico, tem os dias que ela pagou dividendos e o valor. Enfim, é bem completo, galera. A gente pode ver aqui também o balanço, a gente vê aqui o lucro por ação, o LPA estimado, o gráfico analisado, que é projeção versus a realidade. Tem também os modelos utilizados pela InvestPro, finanças, que você consegue ver aqui todas as finanças da empresa, ainda tem um gráfico, se você passar aqui, ó, um gráfico de cada um. Temos comparação, você consegue colocar aqui também empresas de elétrica aqui uma do lado da outra e fazer uma comparação graficamente também. Tem a saúde da empresa, como eu já mostrei, também tem o gráfico, você consegue separar aqui alguns gráficos, adicionar mais gráficos, enfim. É uma plataforma que você pode aqui ficar brincando, tem muita coisa aqui, acho que você não consegue nem utilizar tudo e nem precisa utilizar tudo, né, porque não tem necessidade, mas é bem completa, tem tudo o que você precisa dentro de um único lugar. Deixa eu voltar aqui para os favoritos, você consegue fazer isso aqui em todas as ações, a mesma coisa, analisar uma por uma. E além de tudo isso que eu mostrei para vocês, essa plataforma ainda tem muito mais. A gente tem aqui, agora saindo um pouco da parte da análise das ações aqui que eu mostrei para vocês, dos indicadores, eu quero mostrar um pouco dessa plataforma para vocês, porque eu posso falar para vocês que é uma coisa que eu utilizo e vale muito a pena. Ela tem isso aqui, ó, ideias. Aqui em ideias você consegue ver as carteiras dos maiores investidores, dos maiores empresários, por exemplo, aqui o Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio. Se você clicar aqui, ó, em Warren Buffett, você vai conseguir ver se a carteira do Warren Buffett está ganhando o S&P 500. Você consegue ver aqui o quanto o Warren Buffett na carteira, ou seja, ele está bem pobre, né, por sinal. Você consegue ver todas as ações que ele tem na carteira dele, com os indicadores aqui do lado, ó, tudo direitinho, bonitinho. Se a empresa tá barata, se está no preço justo, se você quiser montar uma carteira igual a do Warren Buffett, você consegue só copiando essas ações. Eu não indico isso, tá? Mas é um ponto de partida para você começar a enxergar o mercado de uma forma diferente e aprender a analisar como esses grandes investidores fazem, por que ele coloca cada uma ação dessa na carteira. Aqui também, ó, tem a tabela de ranking, como você pode ver aqui, ó, Apple, APX, Kio, que é a Coca-Cola, enfim, galera, só isso aqui já vale muito a pena. Mas além disso, a gente tem aqui também o ProPic IA. E isso aqui, meu amigo, é um divisor de água. Todo mês, a inteligência artificial do InvestPro separa as melhores ações brasileiras. Também temos aqui empresas sólidas do Brasil, ações defensivas do Brasil, ações baratas do Brasil, titãs de tecnologia, vença o S&P 500, domínio de Dow Jones. Tem também aqui, ó, na segunda opção, ainda tem mais coisa. Deixa eu voltar lá na primeira para mostrar melhor para vocês. Ó, por exemplo, aqui, melhores ações brasileiras. Se você clicar nela, você vai ver, ó, que essa carteira desse mês vem dando uma surra no Ibovespa. E se você descer aqui, você vai ver as ações que foram adicionadas nessa carteira, ó. A Taesa, que é uma das ações que eu estava mostrando para vocês agora, eles adicionaram nessa carteira. Qual foram as ações que eles removeram da carteira? Aqui vem explicando por que adicionou e por que removeu as ações da carteira. Aqui tem um gráfico de alta das ações em destaque, tem as notícias relevantes sobre as empresas. Aqui eles detalham a estratégia que eles utilizaram para separar essas ações vencedoras no caso, e aqui ainda te dá uma dica de como usar o ProPic. Fala sério, galera, vale ou não vale a pena investir nessa plataforma? Ó, deixa eu voltar aqui, ó, vou clicar na Vença o S&P 500. Olha a surra que essas ações escolhidas pelo ProPic tá dando no S&P 500. Aqui, mesma coisa, eles vão mostrar as ações que eles escolheram, né, adicionaram na carteira e aqui eles removeram dessa carteira. Tem todos os mesmos dados. Aqui são as ações em destaque, as notícias relevantes, enfim,
todas aquelas opções, deixa eu voltar aqui de novo, todas essas opções aqui têm esses mesmos dados. E não para não, ó, tem aqui, ó, 15 abas, ó. Aba 2, líderes mexicanas, elite do mercado italiano, seleção alfa da Alemanha, movimentadoras mid-cap, melhores ações de valores, enfim, tem muita coisa. E todo mês eles atualizam essas ações. Show de bola, né? Temos aqui também o filtro. Aqui você consegue filtrar, né, por empresa. Se você colocar aqui, sei lá, caixa, aí aqui vai ter as ações filtradas por caixa, mas aqui você consegue colocar também a percentual, o setor, enfim, dá para fazer muita coisa. Eu quase não utilizo isso aqui. Mas temos também o explorar. Aqui você consegue ver quais são os indicadores que essa plataforma utiliza. Por exemplo, aqui em valuation, olha quantos indicadores de valuation que essa plataforma utiliza. Crescimento também, um monte de indicadores. Então, como você pode ver, é bem completo, galera, né? Indicadores que não acaba mais, de saúde, de risco, eficiência, enfim, tem muita coisa. Se você vir aqui também em gráfico, você consegue, por exemplo, aqui tá a empresa Apple, você pode colocar outra, deixa eu botar aqui, YouTube 3. Aí você pode colocar, sei lá, o gráfico de EBIT, o gráfico de lucro bruto, o gráfico de receita, o gráfico de dívida líquida, o gráfico de relação PL, venda, P sobre VP, e ele vai te mostrar todos os gráficos aqui, ó, cada um, né, mostrando os indicadores em 5 anos, 10 anos, 3 anos. Dá para você brincar bastante. Você consegue salvar o seu trabalho, e aqui eu acho que está a melhor ferramenta dessa plataforma, a sua própria IA. E galera, isso aqui é simplesmente fantástico. É a Warren AI. E aqui, sinceramente, você pode fazer tudo praticamente. Você consegue jogar um gráfico aqui, pedir para ele analisar. Você consegue jogar uma notícia, pedir para ela analisar. Você consegue jogar uma comparação, né? Sei lá, um PDF com a comparação de alguns indicadores de empresa e pedir para ela analisar. Você também já tem aqui algumas coisas já pronta para você. Por exemplo, se você clicar em tendência de mercado, aí te dá aqui, ó, tendências dos índices dos Estados Unidos, tendência de moedas, direcionador de mercado, tendência do mercado europeu, volatilidade do mercado. Por exemplo, vamos clicar aqui em tendência do índice dos Estados Unidos. Ela vai começar aí, ó, leva alguns minutos e pronto, aí começa, né? Aí já começa aqui avaliando coisa por coisa, ó, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, e vai te dar aqui, ó, uma série de informações. Essa IA é, digamos, o seu analista particular. Tá com alguma dúvida? Poxa, viu algum indicador meio diferente que a empresa apresentou? Vem aqui e joga na IA que ela te responde. Como você pode ver, te dá até os gráficos. É simplesmente perfeito. Eu fico aqui horas analisando várias empresas, fundos imobiliários, enfim, o mercado inteiro. Às vezes tem alguma notícia que sai, algum fato relevante de alguma empresa que fica ali meio nebuloso, digamos assim, não está muito explicado a informação, eu venho aqui, jogo na IA e começo a conversar com ela. Realmente é meu analista particular. Mas aí você pode se perguntar, mas não, dá para fazer também no ChatGPT, na Cloud? Sim, dá. Só que esta IA, ela é própria para o Invest Pro. Tudo que é de informações de mercado nacional, internacional, como você pode ver do México, Europa, Alemanha, Estados Unidos, enfim, tá tudo aqui já. Todas as informações, ela já tem um grande banco de dados só de informações do mercado. Ou seja, ela é muito centrada nisso. Então, as informações que ela vai trazer para você vai ser 1000 vezes melhor do que você iria conseguir pelo ChatGPT, por exemplo. Então, ao meu ver, só por isso aqui, cara, já vale muito a pena você assinar essa plataforma, que mais uma vez é a que eu utilizo. Bom, fizemos aqui um tour rápido. Vamos voltar lá, né, para nossas ações de elétrica, que tá os nossos indicadores, que é o objetivo desse vídeo, porque eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que é o que eu sempre faço. Como eu disse, botei aqui o meu método rico, você pode criar o seu, é só você vir aqui, ó, adicionar a visão, colocar o nome que você quiser.
que você vai criar o seu próprio padrão aqui de análise de empresa. O meu é esse que eu já ensinei para vocês. Se você vir aqui, ó, tem todos os indicadores, certo? Tem aqui, ó, o P sobre VP, a Auren tá aí menos 9,4, a CEMIG tá 7,4 vezes, a CPFE3 tá 8,7, a Taesa 11 tá 8,6, tem um P sobre VP, tem aqui o retorno sobre o dividendo, a Auren tá pagando 0,5%, que é praticamente nada, a CEMIG está pagando 8,1%, a CPFE3 está pagando 8,3%, a Taesa está pagando 6,5%, beleza, tem tudo aqui, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, exportar como? E exporto em Excel. Venho aqui, baixar arquivo, escolho o local para salvar o arquivo e salvo esse arquivo. Aí eu abro esse arquivo no meu Excel, faço toda ali uma edição no meu Excel e consigo deixar só os pontos fortes com todos esses indicadores para saber qual empresa eu investiria no caso se eu estivesse avaliando essas 4 empresas, que é o que a gente vai fazer agora. Então, galera, entrando aqui no Excel, já deixei tudo formulado aqui para vocês, separei por cores, deixei os indicadores certinho, lembrando que eu exportei tudo lá da plataforma Invest Pro para aqui para o Excel, só acrescentei mesmo essa parte aqui de baixo, tá? Que eu coloquei para separar a pontuação de cada empresa. Mas como você pode ver, tem aqui, ó, o preço atual da empresa, tem o PL, o P sobre VP, o EV sobre EBITDA, o Dividend Yield, o ROI, ROIC, lucro líquido, margem líquida, dívida líquida sobre EBITDA, carga de lucro líquido para acionista, carga de lucro bruto, carga de receita, previsão de lucro líquido e a governança corporativa, se está ali no mercado, se está no novo mercado, no N1, no nível 1, no nível 2, enfim. Tudo aqui prontinho para você. Eu só não mostrei formatando, porque senão esse vídeo ia ficar gigante, né? Mas se quiser eu posso fazer depois um vídeo para vocês mais detalhado. O que eu fiz aqui? Separei tudo e coloquei os pontos verdes, separando os pontos positivos de cada empresa, que é, no caso, o que eu acho justo para escolher uma ação. E se você perceber, eu coloquei aqui, ó, a Auren ficou com 3 pontos, CEMIG ficou com 10 pontos, a CPFE ficou com 3 pontos e a Taesa com 5 pontos. Se eu fosse investir em uma dessas 4 empresas de energia elétrica, hoje eu investiria na CEMIG e na CPF3, talvez na Taesa, dependendo de quanto eu iria investir, do meu aporte, e eu poderia olhar ali uma outra coisa da Taesa na parte do RI dela, mais profundo, mas se eu fosse realmente escolher, vou aqui, tô com, sei lá, R$1.000 para investir em 2 empresas de elétrica, eu investiria na CEMIG e na CPFE3, de acordo com os meus indicadores que eu utilizo, com os parâmetros que eu utilizo, essa seria a minha escolha. Deu para entender? Ficou claro para vocês? Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão entender porque eu separei aqui os pontinhos verdes, porque lá no vídeo eu falo qual seria o ponto justo ali para escolher cada uma. O dividend yield ali o maior possível, o P sobre VP até 1,5 de acordo com Benjamin Graham, o ROIC também ali, quanto maior, melhor. O ROI acima, para começar, da Selic. O P sobre VP até 15 vezes também, de acordo com Benjamin Graham. Enfim, é só você voltar o vídeo que você vai entender o porquê eu destaquei cada um desses pontos. Beleza? Então, recapitulando o que você aprendeu aqui hoje. Grupo 1, preço. O que você deve analisar? P sobre L, P sobre VP, EV sobre EBIT e Dividend Yield. Eles dizem se você está pagando caro ou barato por uma empresa. Grupo 2, lucratividade. Você deve olhar o ROI, ROIC e margem líquida. Eles dizem se a empresa sabe fazer dinheiro de verdade. Grupo 3, endividamento. Aqui você deve prestar atenção na dívida líquida sobre o EBITDA. Ela diz se a empresa está saudável financeiramente ou está caminhando para um problema. Grupo 4, crescimento.
Isso aqui é muito importante e você deve olhar para o CARG de lucro e de receita, porque ele te mostra se a empresa está evoluindo ou está estagnada. Grupo 5, governança. Aqui você precisa ficar atento aos insider trade, novo mercado e free float da empresa, porque ele diz se você pode confiar ou não em quem está no comando. Lembrando que nenhum indicador faz milagre sozinho. O jogo de verdade é juntar as peças, comparar empresa do mesmo setor e entender o contexto. É isso que separa quem investe de quem só aposta. E agora você já está um passo à frente da maioria das pessoas, porque essa visão que eu passei aqui para você, pouca gente tem. E se você quiser aprofundar ainda mais de verdade, com dados completos aí na sua mão, entra aí no Investidor Pro através do link que está na descrição e usa o meu cupom JOAODÃO para você ganhar 15% de desconto. É o tipo de ferramenta que muda o jeito que você enxerga o mercado. Mas aí vai minha última pergunta para você responder nos comentários. Qual desses 5 grupos você acha mais importante na hora de analisar uma ação e por quê? Quero ler a sua resposta aí embaixo. E se você quiser continuar aprendendo junto comigo, te recomendo esse outro vídeo aqui, onde eu mostro 5 ações recomendadas pela corretora Rico. Tenho certeza que você vai gostar. Fique com Deus e até a próxima.